Amadíssimos e amadíssimas do meu coração, que prazer, que felicidade estarmos aqui hoje compartilhando sobre o Eneagrama, essa ferramenta tão sagrada e tão potente que vem me transformando a minha vida já há algum tempo. Uau! Deixa o pessoal chegar, né, Vero? A gente apresenta o Sim, projeto da SBE e você começa com essa aula perfeito, maravilhosa. perfeito, Muitas carinhas perfeito. conhecidas, carinhas novas. Que beleza, né? Ah, Uau! Cati, Tom, Mônica, que beleza! Eu não estou conseguindo ver todo mundo daqui, mas deixa eu ver. Ó, a Luiz, gente tem a Cláudia, a Ana Cíntia, a Mônica. Mas Cláudia. não dá para ver todo mundo, gente, nessa ferramenta. É, ela não passa de página para lá e para cá. Eu estou com 9 pessoas aqui na minha frente. As demais eu não consigo ver. Aí eu tenho que entrar aqui e vejo pelo nome. Estou Bom, vendo Rui, agora, Luísa, Cláudia, Andréia, Ademar! Que beleza! Ana Cíntia. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Vero, eu vou fazer então sua apresentação aqui formal para a gente iniciar, né? 19 horas, honrando o nosso compromisso, honrando o horário. Pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou sócia e mentora da Sociedade Brasileira de Eneagrama e hoje a gente retoma o nosso projeto de mentoria, de aulas profundas com o Eneagrama da Sociedade Brasileira. Esse é um projeto que já existia como desejo na sociedade desde a criação, e agora, desde o ano passado, a gente tem colocado em prática com a ajuda de todos os mentores. Todos os mentores da Sociedade Brasileira de Eneagrama são estudiosos do tema e são pessoas que vivem e praticam o Eneagrama. Pessoas que utilizam e que conciliam com outras técnicas, sempre com foco na cura, na transformação, na melhoria. A Verônica, no último congresso, ela brilhou falando dessas duas sabedorias milenares, tanto o Enneagrama como a acupuntura. E foi tão brilhante, foi tão legal, que ela deu uma... A gente começou a falar numa live do Janeiro Branco, só que a conexão dela caiu e a gente prometeu para todo mundo que a aula dela seria a primeira. A gente se sente muito honrado, a Verônica é uma querida, a Verônica é extremamente competente e hoje vai nos presentear com essa aula profunda. Então, minha querida, como eu já sei que tem muita coisa para você apresentar, muita coisa para falar, já passo a fala para você. Eu vi que a Renata está aqui também, a Raíssa está aqui, está passando a apresentação para a gente, também são sócios da sociedade. Temos vários mentores assistindo. Legal, gente. Hoje é a Vero, mas para frente seremos nós. Então, Vero, minha querida, a palavra está contigo. Amadíssima irmã de coração e de alma, muita, muita gratidão, Fê. Eu agradeço imensamente ao Poder Superior por estar aqui hoje, por termos todos nós aqui, estarmos nos reencontrando, né? Nessa missão de vida aqui, nesse tempo e espaço, nessa transição planetária, e pela criação da SBE, né? Esse ente que fala por si só, cuja missão é enneagramar o mundo, levar o enneagrama para o mundo a serviço da vida e do amor. Então, é uma missão muito importante, né? Porque, afinal de contas, nós que compomos, né, para além dos sócios, né, Fernanda, Raíssa, Nicolai e Renata, que são os sócios da SBE, nós temos um grupo de mentores, eu faço parte com muita honra e com muito prazer desse grupo de mentores que também tem essa missão em comum, que é levar o Eneagrama, né, ampliar o excesso do Eneagrama para o mundo, tendo em vista o quanto que o Eneagrama contribuiu na minha vida. Então, eu começo aqui agradecendo a existência, a criação e a existência da SBE,
Eu começo aqui agradecendo ao Poder Superior por estar nos abençoando, por estarmos todos juntos aqui, nesse momento do tempo e espaço, e a você que vai assistir essa aula num outro momento, num outro dia, num outro momento dessa vida, e que essas palavras que saem aqui hoje, né, que forem ditas aqui hoje, possam acessar o seu coração com toda amorosidade e leveza, como elas vão sair do meu aqui agora. Eu fico brincando que um raio 8, depois que trabalha um pouco mais, fica bem mais emocionado. É isso mesmo, né? Então, trazendo essa potência, dessa vulnerabilidade para a mesa, eu estou super à vontade quando eu me emociono atualmente. E partilho essa emoção com vocês, com todo o meu amor e carinho. O que é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos, nessa aula, passear por 5 pontos. Nós vamos ver aqui como e quando começou a composição do Eneapuntura, que é um método que eu venho desenvolvendo, a composição dele em si, o Eneapuntura, os centros de inteligência do Eneagrama e a medicina tradicional chinesa. Eneapuntura, a aplicação prática e o processo de trabalho, e o Eneapuntura, a aplicação prática, e eu vou abrir um caso para vocês, é claro, sem identificar quem é a pessoa, e vou destrinchar com vocês como é que esse processo acontece na linha do tempo. Tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa aula, e vou reservar entre 10 e 15 minutos no final para que a gente possa fazer trocas. É claro que se durante a minha fala surgir alguma dúvida, você fala, poxa, eu preciso compreender isso agora. Pode se manifestar e pode falar sem o menor constrangimento. Mas já deixo aqui registrado que no final, entre os 10 e 15 minutos finais, nós abriremos aqui para comentários, para perguntas, para trocas em geral. Tá bom? Podemos combinar assim? Então, maravilha. Rai, peço para você, por favor, o próximo slide. Então, vamos lá. Como e quando começou a composição do Eneapuntura? A composição desse método, ela fala de uma história, que é a minha história. É uma história de amor à vida. Eu reencontrei o Eneagrama em 2012. Eu estava num momento muito delicado da minha vida, no qual eu estava pensando em deixar essa vida, deixar esse plano. E eu fui apresentada ao Eneagrama nesse momento. E eu estava num nível tão baixo de consciência que eu tive a sorte de ter sido recebida por um raio 2, que me acolheu com todo o seu amor e carinho num grupo teórico vivencial, que é o Prenhaboda, aqui no Rio de Janeiro. Ele me recebeu com todo o amor e carinho. E eu fiquei nesse grupo de 2012 a 2020. E isso foi incrível, foi extremamente transformador. Né? E o reencontro com a acupuntura foi em 2015, quando eu tive uma questão muito séria na minha coluna. Eu já tinha conhecido a acupuntura antes, mas eu conhecia a acupuntura de um lugar ainda muito no nível baixo de consciência. Eu ia lá só para dar uma relaxada. Achava que aquilo era legal e tudo, mas ainda não tinha caído a minha ficha. Em 2015, quando eu tive uma questão muito séria na coluna, queriam me operar, e eu disse que não, e a acupuntura foi o que me foi sugerido como uma alternativa que poderia não funcionar, mas se eu quisesse assumir o risco, eu assumi. E eu comecei a compreender na linha do tempo que aquelas agulhas, que a medicina tradicional chinesa, que essa filosofia de vida, de um modo geral, tinha muito a contribuir com o que eu estava sentindo, com a qualidade da minha energia e, logo, na linha do tempo, com os comportamentos que estavam sendo transformados em mim a partir da minha energia. Chama atenção percebido no meu corpo. O próximo, por favor. E aí eu comecei a perceber que nessa composição a acupuntura ela tinha ensinamentos sagrados milenares, e o Eneagrama também, ensinamentos sagrados milenares. Então, opa, nós temos 2 técnicas milenares que já estão aí há pelo menos 4.000 anos, né, que tem uma tradição
que vem funcionando, né? Tem um processo de autocuidado na acupuntura, de você fazer aquilo como uma fonte de saúde para o seu corpo físico, psíquico, mental. E o Eneagrama trazia um autoconhecimento que também se refletia no meu corpo. Compreender a paixão do meu raio, a fixação do meu raio, o meu mecanismo de defesa. Não, por que eu dizia não para tudo? Né? Sem nem me dar conta. E aí, com isso, vem o equilíbrio dos fluxos de energia e o equilíbrio dos centros de energia, dos centros de inteligência. Quando eu comecei a sacar isso, eu falei, uau, isso faz todo sentido. E isso, inclusive, dialoga com clareza. O próximo, por favor, minha flor. Isso dialoga com clareza quando eu começo a destrinchar, a olhar para o Eneagrama e falar, uau, os centros de inteligência, os instintos, o raio principal, e abrir o mapa da psique e olhar. Falar, nossa, então meu coração desvirtuou aqui, veio para essa paixão. A minha mente deu aquela... e entrou nessa fixação, eu desenvolvi o mecanismo de defesa, e como é que eu lido com isso? Né? Mas eu também tenho a minha virtude e também tenho a ideia santa. Isso tudo me compõe simultaneamente. Todas essas frequências de energia, porque são emoções e são energias também, que se refletem em comportamento, me compõem. E uau, eu tenho uma asa, um par de asas, eu tenho flechas, então tenho um movimento dinâmico e níveis de consciência. Então eu comecei a sacar que efetivamente os movimentos que o Eneagrama me traziam eram vários movimentos simultâneos. Da mesma forma que na acupuntura o meu Ti, a minha energia vital, também se movimenta o tempo inteiro no meu corpo. O meu Shen. O Shen na acupuntura é o nosso espírito, é a nossa alma, é a nossa energia divina que mora no espaço sagrado do nosso coração. Os meridianos, que são canais de energia, nós temos 14 meridianos distribuídos pelo corpo, 12 vinculados aos órgãos e vísceras. E todos os ensinamentos que a medicina tradicional chinesa traz. Trabalhando com Yin, com Yang, trabalhando com os 5 movimentos, isso tudo está acoplado aonde? Qual é o espaço de composição do Eneapuntura? É o corpo. Com todas essas combinações energéticas acontecendo no mesmo espaço. Morando no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, na América do Sul, isso tudo no planeta Terra, isso tudo configura, né? Nesse corpo que vos fala aqui agora, esse conjunto de energias que está atuando simultaneamente. E aí, na próxima, é só uma outra representação, né? Que no Eneagrama nós temos com muita clareza esses 3 centros de inteligência, que também são 3 centros de energia, essa energia inteligente que nos habita a todos nós. Da mesma maneira que temos os instintos, né? Tem na acupuntura, gente, olha só, na acupuntura foram mapeados, a partir desses 14 meridianos que eu trouxe para vocês, em torno de 1.800 pontos de acupuntura. Nós usamos mais ou menos, no pacote básico do dia a dia, uns 60, por aí. É claro que casos específicos a gente aprofunda e faz outras combinações, a gente chega a usar até uns 200, mais ou menos. Mas tem aí, distribuído pelo nosso corpo, esses fluxos de energia. Então, a importância de que no nosso corpo a desarmonia e a harmonia se manifestam o tempo inteiro da mesma maneira que a impermanência do universo. Então, é o olhar para o micro e para o macro simultaneamente o tempo inteiro. Da mesma maneira, quando a gente olha para a mandala do Eneagrama, nós temos um raio principal, mas eu acredito, no meu modelo de mundo, que todos nós temos a mandala no nosso coração. Então, todos nós passamos pelos movimentos das nossas asas, das nossas flechas, e também circulamos com toda a mandala dentro de nós. Todas as 9 paixões, as fixações, os mecanismos de defesa, as virtudes e as ideias santas nos habitam. Elas estão em nós simultaneamente. E aí, conforme a luz que nós vamos dando a elas, né, e tomando consciência de como utilizá-las a nosso favor, aí vai se traçando o nosso caminho de autocuidado e autoconhecimento. Faz sentido isso para vocês? Tá tranquilo até agora?
Tá dando para acompanhar? Qualquer coisa, vocês me chamem aqui, tá bom? Porque a pessoa gosta de falar, se empolga, né? Então, só para a gente ir calibrando. Então, vamos lá. Vamos olhar, então, agora para o Eneapuntura. Oh, muito obrigado aqui pelos retornos que eu estou recebendo das figurinhas, eu adorei! O Eneapuntura e os centros de inteligência na medicina tradicional chinesa. Vamos lá. Vamos falar da primeira tríade, né? O centro de inteligência instintivo corporal, dos raios 891. Eu, como uma raio 8, falo desse lugar com uma certa propriedade, né? Quais são os pontos em comum dessa tríade do centro de inteligência instintivo corporal? A potência da força da vida representada no corpo, repleto de inteligência, sabedoria e sensibilidade. E aqui a gente não está falando da inteligência só da cartesiana, não. A gente está falando da inteligência do nosso corpo, da sabedoria de um organismo vivo que é sensível e opera o tempo inteiro a nosso favor. É disso que a gente está falando. E que emite o tempo inteiro informações de um sentir que, quando estamos atentos, falam, opa, alguma coisa mudou aqui. E aí a galera do Centro de Inteligência Corporal saca isso, às vezes, com uma, opa, é no corpo. Você começa a reparar como as pessoas falam. Nossa, foi como um soco no estômago, foi como uma pontada nas costas. A referência das energias é sobre o acesso ao corpo. É muito interessante isso. Nessa tríade, né, a responsabilidade, a congruência, o rigor e a disciplina são valores importantes, né, para os três, para o 8, para o 9 e para o 1. E também, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tem uma galera, essa galera desse centro de inteligência, tem uma certa resistência ao aceitar o fluxo natural da realidade. Já ouviram falar do pessoal que gosta de um negócio chamado controle? Então, é esse povo que é chegado num controle, né? Que dialoga com a realidade. Mas está acontecendo assim, mas eu não quero assim, vai ser do meu jeito. E logo com isso, mobiliza um corpo, mobiliza uma voz, mobiliza um tônus muscular, né? Isso traz logo uma sensação de rigidez, de oposição. E aí, rapidamente, o tônus muscular, a mandíbula, o tom da voz, isso tudo muda. A expressão corporal muda. E, nesse sentido, a emoção que vem qual é? É a raiva. E aí eu costumo brincar aqui, que me permitam aqui nessa brincadeira, eu chamo a raiva do giraia. O giraia sobe. Eu não sei se vocês também têm esse lugar interno. O meu sobe. Nunca ouviu falar? Eu também não, amiga. E é uma energia que, para mim, vem aqui do primeiro chakra. O primeiro chakra está localizado entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e a bolsa escrotal. É um pontinho pequenininho, que tem uma potência energética incrível que nos conecta à emoção do pertencimento, ao estado de pertencimento, à conexão com a Mãe Terra e as emoções primárias. E a raiva é uma delas. Então, a raiva vem, o giraia sobe, quando viu já foi, já falou, já quebrou o copo na parede, já xingou aqueles nomes todos, né, indelicados, digamos assim, a voz já aumentou e a potência da agressividade vem com tudo. O 8 externaliza, faz exatamente esse movimento que eu falei para vocês. O 9 normalmente suspende a raiva e até às vezes acha que não sente raiva, porque ele acaba abrindo uma válvula no umbigo como se deixasse essa raiva vazar. Porque, afinal de contas, se eu deixar essa raiva me dominar, eu não vou ser aceito. Eu vou criar conflito no grupo e eu não estou afim. E, afinal de contas, a minha opinião não importa tanto assim. Então, sai da cena, né, colocando essa raiva no outro lugar. E o 1 internaliza a raiva, porque é muito feio sentir raiva, não é certo sentir raiva. E implode, deixa essa raiva acumulada aqui dentro. Então, são 3 formas distintas de lidar com essa emoção que têm a mesma potência. Agora, quando a gente começa a olhar para essa raiva de um outro lugar, pode mudar assim, por favor. Olhar para um outro lugar, a gente também correlaciona aqui com a medicina tradicional chinesa com o elemento madeira. A potência do elemento madeira na medicina chinesa, que tem o fluxo dos 5 movimentos, né? Então, a água dá origem ao movimento madeira, a madeira dá origem ao movimento fogo.
E tem um ciclo dos movimentos. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, com mais calma sobre isso. No movimento madeira, o órgão e a víscera que são mobilizados é justamente o fígado e a vesícula biliar. Olha que interessante. E o fígado, a emoção dele qual é? É a raiva. Então, é muito importante ficarmos atentos aos tendões, aos ligamentos, aos músculos e aos olhos. Já viu quando a pessoa está com raiva, como o olho fica injetado, fica vermelho, fica abertão assim? Aquele olho fica assim, nossa, você percebe no olhar que a pessoa, ou ela te fuzila de raiva com os olhos. É perceptível a manifestação dessa emoção no corpo. Independente de cada um dos três, a forma pela qual o 8, 9 ou 1 manifestam essa raiva, o corpo percebe essa emoção vinda do fígado, aquecendo o organismo e contribuindo para várias desarmonias a partir da forma que a gente escolhe lidar com essa emoção, com essa raiva. Então, nós temos 2 pontos importantes. A próxima, por favor, meu anjo. Que são o fígado 3 e a vesícula biliar 20. O fígado e a vesícula trabalham em parceria, eles são amigos, irmãos, trabalham juntinhos ali, numa parceria incrível. O fígado 3, eu estou mostrando para vocês aqui nessa figura, ele aparece ali no pé. Entre o dedão e o segundo dedo, está ali exatamente entre o F2. Se você escorregar o seu dedo entre o dedão e o segundo dedo da mão, do pé, eu estou fazendo com a mão para poder mostrar aqui para vocês, vai aparecer uma concavidade. Isso na medicina chinesa se chama tsubo. E você consegue apalpar com a sua mão esse F3 aí. Está apertando, Leandro? Maravilha. Então, massageia ele com vontade, porque ele vai harmonizar, contribuir para harmonizar o seu centro de energia corporal, seu centro de energia físico. Da mesma forma, o corpo é bilateral, então eu sugiro fazer dói. Dói sim, Tom. No geral, dói. Incomoda. Então, é um lugar importante de massagear. Se puder criar uma rotina de massagear todos os dias, eu super sugiro, porque eu faço isso tomando banho, acordei, vou dormir, ou então percebi durante o dia que eu estou irritada. Meu giraia vai subir, eu falo, opa, peraí, hoje é possível ter mais consciência. Às vezes ele sobe e já era. Mas hoje eu consigo, com um pouco mais de consciência, também pegar o vesícula biliar 20. A gente vai pegar aqui ó, a pontinha da orelha, vai encostar aqui, ó, começa o osso occipital aqui no lóbulo da orelha, não é isso? Aí você vai escorregar ele aqui, ó, vai fazer uma curvinha. E ele vai encaixar direitinho aqui atrás. E aí você vai segurar de um lado e do outro e vai, ó, massagear. Segurou, começou na base do occipital aqui do lado. Pá, subiu, acompanha o osso que você vai encaixar ele num lugarzinho. Encaixou? Para quem está massageando aí, só me diz um sim ou não. Se conseguiu encaixar. Encaixou, beleza. Então, esses 2 pontos dói muito. Serve para o sexual dominante também, amiga? Serve. Serve. E ele vai contribuir para quê? Para contribuir na soltura de toda essa musculatura que desce aqui. Ele vai contribuir para soltar a pressão que fica sobre essa musculatura, que desce aqui dos trigêmeos, que desce aqui para o nosso trapézio, que segura uma onda enorme do peso que a gente escolhe carregar nas costas, do peso energético, de quando a nossa fixação, o nosso mental está distorcido, e aí começa aquele bando de pensamento repetitivo, e aí começa aquela tensão a visualizar situações que não são reais, mas que você começa a entrar numa discussão interna que não existe, mas que aquilo vai trazendo para o corpo um peso que, na verdade, acaba sendo acumulado justamente nessa região. E, às vezes, a gente se pega com uma dor e não sabe nem de onde é que ela veio. Tá? Então, os 2 pontos para harmonizar o centro de inteligência corporal, F3 e vesícula biliar 20. O próximo, por favor, meu anjo. Agora nós vamos passar para o centro de inteligência afetivo, emocional. E vamos falar dos raios 2, 3 e 4. Olha, quais são os pontos em comum que esses raios têm? Uma conexão com o sentir, com o seu eu verdadeiro. Tem uma conexão porque está diretamente conectado com
com as emoções. Esse centro emocional, ele está aqui. Ele está aqui na altura do coração. É um centro de inteligência que conecta as nossas emoções. Né? Nessa tríade, o 2, 3 e o 4, as pessoas com esse centro de inteligência dominante focam muito no alto valor, né? Na projeção de uma imagem, e muitas vezes uma imagem idealizada, de uma imagem que gostaria, de uma imagem, né, da qual gostaria que o outro a visse, como o outro a vê. Né? Então, como o outro me enxerga, a validação do outro, em suma. E nas relações, há uma importância muito grande para as relações, né? Para as pessoas desse centro de inteligência, né? Na dominância dele. Buscam a validação e o reconhecimento externo. Então, de uma certa maneira, pegam esse ti que está aqui e distribuem. Toma aqui um pouquinho para você, um pouquinho para você, começa a se esvaziar do seu próprio poder pessoal. Tá? A emoção desse centro de inteligência é a vergonha, na qual o 2 externaliza, o 3 suspende, não acessa as emoções, né? E o 4 interioriza, faz esse mergulho interno. Então, são formas, né, de cada um dos raios lidar. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso aqui, mas eu estou olhando para a hora aqui e estou sentindo de só chegar nos pontos para a gente depois chegar no caso para poder falar mais amplamente. E aí, volta só uma aí, por favor. O elemento dessa tríade é o fogo na medicina chinesa, né? Então, a madeira gera o fogo e o fogo gera a terra, nesse ciclo dos movimentos da medicina chinesa. Quais são o órgão e a víscera que trabalham juntos em parceria no elemento fogo? O coração e o intestino delgado. Então, a importância, né, de cuidar da energia do coração, do órgão em si também. Do intestino delgado também, que é quem absorve na primeira instância, né, quando os alimentos são processados, no intestino delgado, ele ainda absorve os nutrientes. E no intestino também há a fabricação de hormônio e também tem um acúmulo de memórias enorme. Então, a nossa relação também com o limite, né, do que eu ingeri e do que eu vou colocar para fora, do que eu dou conta de devolver para o mundo. Então, tem fluxo, tem uma série de coisas implicadas aí, né? E aí o aparelho circulatório e a língua como um local de atenção. A língua se comunica diretamente com o coração. Não é à toa que na medicina tradicional chinesa, uma forma de dar diagnóstico é a partir da língua. Todas as vezes no consultório eu peço aos meus clientes que me mostrem a sua língua. Porque a língua tem uma síntese dos nossos órgãos e vísceras posicionadas nela, e a gente pode perceber pela cor, pela essa burra, se ela está mais fina, se ela está mais grossa, se ela está com edema, da forma que ela está, se ela está rachadinha, se ela está com bolotinhas, né? Isso diz para a gente muita coisa. Se ela está dentada no entorno dela com marca de dentes, então isso diz muita coisa. E aí, como é que a gente harmoniza, né, esse centro de inteligência? Com 2 pontos muito importantes. O ponto P7, que é o pulmão 7. Eu vou ensinar vocês aqui a pegar esse ponto. Uma mãozinha assim, e a outra mão encaixa aqui, ó. Encaixou, fez assim. Isso! Posicionou o indicador aqui, tá vendo? Botou. Quando segura aqui, não faz aqui ele não está imediatamente após o ossinho? Aqui no seu pulso? Vocês estão percebendo, sentindo esse ossinho aqui? Ele está até mais alto ali na figura. Ó, e aí a gente bota a mão aqui para dentro e pega ele. Exatamente, Kátia, aí mesmo. E aí massageia ele. Vou fazer com a outra mão para ver se vocês veem melhor. Aqui. E peguei ele aqui, ó. Por dentro do dedo. Aqui. Conseguiram pegar? Pegou? Maravilha. E aí massageia ele também. Tá? E o outro, nos 2 lados, né? Do lado direito e do lado esquerdo. O nosso corpo é todo bilateral.
Tudo que tem do lado direito tem do lado esquerdo. E esse outro ponto, que é o P7, o vasoconcepção 17, vocês vão botar a mão aqui na altura dos mamilos, aqui, na altura dos mamilos, e vão posicionar aqui na frente, no meio. Ó, posicionou a mão aqui, os dedos vão se encontrar, e vai trazer ele aqui para o osso externo. Onde a ponta dos dedos se encontrarem, vocês vão massagear. No geral, ele incomoda esse ponto. E aí é aqui o ponto que alivia a angústia, é aqui o ponto que alivia o pesar de algumas emoções, incomoda demais, Kátia, é isso mesmo. E aí poder massagear esse ponto para contribuir para a harmonização dos fluxos de energia do nosso grande imperador, que é o coração. Para que a gente possa desanuviar o coração e contribuir para o Shen ficar no lugar, né? Para o nosso espírito, para o nosso eu superior se manter no lugar dele. Porque quando ele está desalojado, tudo sai do lugar. Tá? Então, agora nós vamos passar para o centro de inteligência mental. Nessa tríade, o 5, o 6 e o 7, eles têm em comum uma conexão com a fonte de orientação interior. Parou, respirou, conecta com o mental superior. É treino? É treino. O dia que o Jiraiya já subiu, vai ficar mais desafiador fazer esse treino. Mas é treino, né? É parar, respirar, e a conexão com esse mental superior, sabendo que, por meio da meditação, os pensamentos vão estar aqui, mas é o exercício do respirar e do voltar, do respirar e voltar, né? Para a atenção para a respiração. Acessam essa potência do mental superior e, ao mesmo tempo, têm uma preocupação com o futuro, antecipam as circunstâncias, né? Antecipam as situações. Por quê? Porque tem uma emoção que se chama medo. Medo. Esse medo que também lembra a galera lá do corporal, o pessoal do controle. O medo é uma forma de controle, né? Só que o raio 5 internaliza isso. Ele internaliza, conecta com esse centro de inteligência, mas como já deu uma desvirtuada, ele quer conhecimento. Ele quer conhecimento porque aí o medo dele vai diminuindo, porque tem conhecimento como uma forma de eu tenho como dar conta de mim. E aí quem está chegando, desculpa, eu agora não consegui ver a mensagem. O 6 projeta esse medo para o ambiente, na perspectiva do, opa, eu tenho plano A, B, C, D e E, porque se esse aqui não funcionar... Obrigada, Rai. Se esse aqui não funcionar. Então, projeta o medo para o ambiente. Pô, eu vou viajar, eu não sei se vai estar frio ou se está calor, então eu levo um casaco, levo outro, levo uma bota, se chover vai um guarda-chuva, vai ter um ato lá, então eu vou levar um soro antiofídico, né? Eu estou exagerando na tinta para chamar a atenção dessa prevenção, né? No caso do prever algo que possa acontecer, então, para eu não ser pega desprevenida, eu, né, levo aqui e eu mesmo dou conta, porque, né, vai que alguma situação acontece. E o 7 externaliza projetando programas prazerosos, né? Tipo, opa, tá tudo certo, não vou acessar essa dor, não vou olhar para esse medo, e vamos lá, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Então, tem uma agenda intensa para poder se manter ocupado e sempre planejando aqui, já vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, se essa festa não der, eu vou para outra, eu vou fazer isso, vou viajar, taranã, taranã, e tem sempre algo já planejado, né? Então, a atividade mental bastante intensa, nesse sentido de antecipar cada um dos três da sua forma. E aí a emoção ligada a esse centro de inteligência é o medo, o elemento é a água. Olha que interessante, né? Os órgãos e vísceras são os rins e a bexiga. E é justamente a fina flor da potência da vida. Os rins filtram o sangue, que é justamente cheio da energia vital. E entre os rins tem uma beleza incrível, que é o que a gente chama na medicina chinesa
do nosso conteúdo pré-celestial, nosso Ti pré-celestial. Quando um óvulo e um espermatozoide se encontram num tempo e espaço e formam um ser, acopla ali, né, aquela entidade divina com esse Ti pré-celestial, com um quantum de energia que essa pessoa vai ter para despender ao longo da sua trajetória. Então, todo dia o nosso corpo libera a quantidade de energia inata que tem no nosso corpo para a nossa vida. Então, olha que beleza, jogando isso na nossa corrente sanguínea por meio dos nossos rins, trazendo essa energia maravilhosa. E aí, os ossos e a medula, que também tem uma correlação direta com o funcionamento dos rins, são pontos de observação para as pessoas dessa tríade, para que fiquem atentas à saúde dos seus ossos e da medula, compreendendo a importância, né, do elixir da vida que está aí. Quais são os pontos de harmonização para esse centro de inteligência? O próximo, Rai, por favor. Esse aqui é muito importante, essa linha aqui, ó. Não tem um risquinho entre o pulso e a nossa mão? Que já é nossa, essa dobra é nossa, já está aqui. Então, a gente vai segurar aqui, ó, embaixo do polegar, nessa pontinha aqui, ó, nessa marquinha, e vai ter um tendão aqui, não tem? Passa a mão aqui e sente o tendão. Não tem um tendão aqui? E você vai apertar entre o primeiro e o segundo tendão aqui. Apertou aqui. E você vai percorrer essa linha aqui e vai pegar esses 3 pontos. Então, a minha sugestão é, você pode fazer aqui uma massagem vigorosa, com a ponta de 3 dedos, você vem aqui e faz uma massagem vigorosa. Aí lembra da força do 8. Mas é uma força carinhosa. Para poder fazer essa massagem aqui e ativar, liberar, porque aqui estão os pontos emocionais do pulmão, os pontos emocionais do pericárdio e um dos pontos emocionais do coração. Então, isso aqui ajuda ao quê? A ansiedade, que é algo que, no geral, as pessoas do raio 5, hoje todos nós, né, em qualquer um dos 9 raios, tem acesso à ansiedade, né, lida com ela. Fernanda tem uma palestra incrível, uma aula sobre isso, um trabalho sobre ansiedade para os 9 medos e ansiedade dos 9 raios. E a gente pode usar essa linha da harmonia que a gente chama quando começar a sentir que ou a respiração ou está acelerando demais o coração, ou seja, está saindo do prumo, o teu giraia subiu e você nem percebeu, e quando viu, já está com a respiração ofegante, os pensamentos já estão te perturbando, você já está entrando num lugar delicado. E aí eu te sugiro a usar todos esses pontos que a gente usou para voltar para o teu corpo. Né? Corpo aterrado e presente, um coração disponível e um mental leve e sereno. E esse outro ponto aqui, ó, é o nosso 6º chakra, entre as sobrancelhas, subiu pelo nariz entre as sobrancelhas, e aperta. Aperta, não é carinho, né? É carinhosa a forma de fazer, mas não exatamente no tom do carinho, é um pouco mais vigoroso. Ok? E aí a gente, isso, apertou, e aí eu sugiro a vocês apertar 30 segundos e parou, apertou 30 segundos e parou, apertou 30 segundos e parou. Você vai fazer isso 1 minuto e meio. O que é 1 minuto e meio no seu dia? Não é não? É tranquilo. Então, como seria hoje poder começar a escolher, a harmonizar os seus centros de inteligência, voltando para a presença do seu corpo, a partir do seu toque, você mesmo tocando o seu corpo. E aí a gente volta para esse outro ponto aqui, agora o Eneacultura na aplicação prática. Como é que é o processo de trabalho? A partir da história de cada indivíduo, de cada ser, de cada cliente, a magia acontece. É um processo, a partir do processo de autoidentificação do raio principal. Eu não tenho como dizer, por mais que eu possa sentir a sua energia de algum lugar, só você pode dizer quem você é, né? Lá na pirâmide de níveis lógicos da PNL, isso é muito claro, é o nível identidade, o eu sou, só você pode responder por você, né? Então, é um processo de autoidentificação que, a partir daí, a gente pode abrir o mapa da psique. Então, vamos olhar para as paixões, para a sua paixão, para a fixação, para o mecanismo de defesa, para a ideia santa, e
né, para a virtude. Então, é possível, a partir dali, olhar e ir desnudando esse raio para você mesmo, e você ir entrando e descobrindo isso internamente, percebendo as sensações, pensamentos, emoções recorrentes que disparam os seus gatilhos, os seus gerais de comportamentos repetitivos, formas de se referir. Não, é sempre assim. E aí, beleza, depois pode trabalhar crenças? Pode trabalhar crenças. Pode trabalhar uma série de outras coisas. Mas a importância, em primeiro lugar, é identificar que você repete alguns lugares e que provavelmente atrás daquilo ali tem alguma dor. E aí a gente pode, com todo amor e carinho, ir olhando para isso. Né? Então, são várias possibilidades de ir olhando para esses conteúdos. E ao irmos olhando para esses conteúdos, há uma harmonização desse conteúdo no corpo, porque todas essas memórias estão no nosso corpo. Né? O nosso cérebro reptiliano, do 0 aos 7 anos, gravou todas as mensagens, todas as informações de tudo que nós vivemos. Então, todas essas informações, ou seja, toda a nossa história e toda a nossa trajetória habitam o nosso corpo. Tenhamos ou não consciência, tenhamos ou não memórias claras, né? Que a gente lembre de algumas coisas, mas está tudo armazenado aqui. O próximo, Rai, por favor. E aí a gente vai olhar, né, para o raio principal através dos centros de inteligência, dos níveis de consciência e do contexto e da conjuntura desse ser, desse corpo, naquele momento do tempo e espaço. Um momento que você está numa situação delicada na sua relação afetiva sexual, no momento que você está no momento, tem uma criança para chegar, perdeu alguém, está trocando de trabalho. Isso tudo são momentos que mexem com todos nós. Acionam memórias, acionam gatilhos, e isso reflete no nosso corpo diretamente. Então, a importância da gente perceber, né, essa ecologia do tempo e do espaço na hora de conversar, né? Que você está ouvindo a pessoa e olhando para aquele corpo. O que aquele corpo está sinalizando para você, né? Então, a cada processo, sessão, é possível ir acompanhando as respostas e ver reverberações na própria pessoa. E ela vai sendo o seu próprio termômetro. Não dá para comparar Fernanda com Luciana. Fernanda é Fernanda, Luciana é Luciana. As duas podem ser raio 6, instinto sexual dominante, nascidas na mesma cidade, no mesmo contexto cultural, mas elas são indivíduos completamente distintas e únicas. Então, olhar para a unicidade é muito importante, para ver como aquela pessoa sente o que está acontecendo ali. E aí eu vou trazer para vocês agora um caso prático. Né? Como é que esse trabalho acontece na prática? Um caso de uma pessoa do sexo masculino com 33 anos, um raio 9 social dominante, autopreservação e sexual reprimido. O início do processo foi em junho de 2020, com a acupuntura. E em março de 2021, a gente veio conversando, aí ele resolveu fazer o teste. Falou, vou fazer o teste do Eneagrama. Aí respondeu o teste do Nicolai Cursino e saiu lá, raio 9, instinto social dominante. E aí a gente começou a fazer o trabalho com a eneapuntura. Mas no início do diagnóstico, lá em 26 de junho de 2020, pela data, imagino que vocês também se lembrem que estávamos em plena pandemia. E ele estava num local, no momento de vida, com uma depressão muito grande, ansiedade, síndrome do pânico, não conseguia sair de casa e nem ficar sozinho. E o primeiro momento desse processo com a eneapuntura, qual foi? Foi acolher aquela pessoa para ir podendo, na linha do tempo, compor o diagnóstico, ouvir aquela história, dentro do que ele estava dando conta de falar, olhar para aquele corpo encolhido em cima da cama, olhar para aquele olhar baixo, né, uma pálpebra caída, sem viço, com pouca expressividade, e aí com vários, né, elementos ali de olhar para a pessoa, conectar com a energia dele e percebendo ali que tinha uma dor muito grande, né? E nesse momento de pandemia, muito medo e muito assustado, né? O medo da desconexão enorme, todo mundo isolado, sem contato, né? E aí foi possível perceber que no nível de consciência baixo que ele estava, né? E com um Shen desalojado,
tendo em vista o diagnóstico da medicina chinesa, o mais importante ali naquela hora é alojar o Shen, ou seja, fazer alguns pontos de acupuntura que trouxessem, colassem o espírito de volta. E isso no Enneagrama a gente também diz isso. Quando está com um nível de consciência muito baixo, o que a gente precisa fazer no Enneagrama? Contribuir para colar com a persona de volta. Trazer, cola com o ego de volta. A pessoa entrou num grau destrutivo tão grande que ela descola até do ego. Né? Falando metaforicamente, por favor. Né? E aí ela entra, né? Opa, peraí. Então, quando a desconexão com os interesses e desejos estava muito evidente, vamos trazer essa persona de volta. E aí, com a autoidentificação do raio 9, foi possível a gente começar um processo de olhar. Né? E aí a gente abre o mapa da psique. A próxima, Rai, por favor. A gente abre o mapa da psique. E aí a gente olha no mapa da psique, a paixão do raio 9 é uma preguiça de si. Né? É a preguiça de olhar para si, de cuidar de si. Imagina, para quem estava num estado ali de depressão, precisando de cuidado, precisando de ajuda, né? A motivação do cuidar de si é muito importante, inclusive para poder pedir ajuda e se permitir ser ajudado. Né? Tem vários componentes juntos aí. E aí entra naquela fixação mental da indolência, da ruminação, né? Dessa cabeça que não para, dessa briga interna, de querer pedir ajuda de repente, mas não quer incomodar, e aí aquilo entra, mas eu estou precisando, mas não estou, eu dou conta, eu consigo sozinho, deixa eu ficar aqui no meu canto, e isso vai tomando uma proporção grande. E o mecanismo de defesa é a narcotização. Espera aí que eu vou ficar aqui e vou mergulhar aqui no álcool, mergulhar aqui nas séries, mergulhar aqui no sono, mergulhar aqui no meu desligar, mergulhar aqui no desconectar. Então, quando a gente olha para isso, fala, opa, vamos lá, vamos respirar, vamos alojar esse Shen, vamos manter esse Shen alojado, manter esse corpo com esse coração, com o corpo levando o fluxo de energia necessário para o coração distribuir os nutrientes para o corpo inteiro, ou seja, trazer vida de volta para esse corpo. Acessar os pontos que tragam vitalidade. Tipo, vamos acordar corpo. O corpo está doido para ser ajudado nesse momento, porque ele está usando vários artifícios para manter a vida. E aí, quando a gente começa a fazer a acupuntura e começa a trazer alguns recursos, o corpo responde, ele começa a responder. Né? Então, manter o Shen alojado, manter os centros de inteligência, esses 6 pontos que eu trouxe para vocês agora, num processo de acupuntura, no qual você usa esse conjunto de pontos, você traz vida para o corpo novamente, junto com os pontos do alojamento do Shen. Então, opa, o corpo começa a mobilizar os fluxos de energia que ativam mais ainda essa vida. E aí a gente mantém também os 5 movimentos harmonizados. Né? Eu falei para vocês do elemento madeira, que gera o elemento fogo, que gera o elemento terra, que gera o elemento mental, que gera o elemento água e que volta de novo para o elemento madeira. Então, a combinação desses 5 elementos na medicina tradicional chinesa, à luz da vida, né, num raio 9 que estava precisando ali olhar para si, sentir novamente a presença do seu corpo, sentir o seu coração e desanuviar aquela ruminação mental que estava deixando doido. E aí vai compondo, né? Dando uma atenção especial aos meridianos do fígado, da vesícula biliar. A vesícula biliar tem um ponto incrível, o VB40, que ajuda a gente a tomar decisão. A botar o pé no chão, a tomar decisão, a caminhar. Junto com o baço, que sustenta o fluxo sanguíneo dentro das veias, artérias e capilares, mantendo ali o fluxo necessário, harmonizado com o fígado, que do elemento, jogando ali, né, para o corpo inteiro, irradiando e nutrindo, e aí fazendo chegar em todos os músculos, tendões, tendinos, desobstruindo o canal e deixando a vida circular. Aí o corpo volta. O corpo volta, sabe? E aí começa a sentir de novo o corpo, a presença, aí é voltar a pensar, é possível voltar a se conectar, e
a entrar numa outra frequência de energia, juntamente com atividade física e meditação, práticas de presença dentro do que for possível. Se for possível 10 minutos de caminhada, tá lindo. Se for possível subir 5 lances de escada, tá lindo. É botar o corpo em movimento. Não é num momento como esse achar que vai entrar numa academia e vai fazer 5 dias por semana de atividade. É legal? Claro que é. Mas é caso a caso, é cada um dentro do que está podendo naquele momento do tempo e espaço. Entre 0 e 3 andares de escada, 3 andares está lindo, é o que é possível, sabe? E aí, devagar, com amorosidade e respeito com o corpo. Uma dieta balanceada com nutrientes. Por que eu botei tubérculos aqui especificamente? Né? O raio 9, embora seja do centro de inteligência físico, corporal, quando ele está nesse lugar, desassociado, a cabeça está naquela ruminação, o que eu preciso? Aterrar e voltar para o corpo. Então, a indicação na medicina tradicional chinesa é coma inhame, coma aipim, coma batata baroa, come o tubérculo para aterrar. Os tubérculos são legumes que crescem embaixo da terra. Então, dê preferência aos tubérculos para contribuir para o processo de aterramento. Né? Da mesma maneira, né? E tem outros nutrientes que são indicados, eu trouxe esse como um exemplo. Né? Óleos essenciais, óleo essencial de hortelã-pimenta e outros. Por que o hortelã-pimenta? O hortelã-pimenta, ele abre as vias aéreas, ele abre os sinos e ele contribui nessa abertura dos sinos e das vias aéreas a levar esse la creme de la creme do oxigênio, desse ti que está vindo aqui, que sobe junto com o do baço, com o dos rins, para onde? No coração. Vai chegar uma liberação de fluxo no coração, onde a vida pulsa, onde todos os nutrientes do corpo vão ser, eles transitam ali, o coração libera, generosamente, para todo o corpo. E isso vai o quê? Trazer cadência da respiração, presença. Então, tem um conjunto da obra que, quando a gente olha, harmonizar esse corpo faz toda a diferença. Ai, que lindeza, Luciana! Parabéns! Então, é desse lugar, né, de poder olhar para esse corpo, para o mapa da psique interagindo. Porque o mapa da psique habita esse corpo. O eneagrama habita esse corpo. Os fluxos dos meridianos, toda a nossa energia habita esse corpo, esse templo sagrado que todos nós temos. E aí olhar para o mapa da psique, segundo o eneagrama, a partir da medicina tradicional chinesa, contribui para compreender a relação dinâmica entre o psiquismo e a filosofia energética do funcionamento do nosso corpo. É um casamento lindo, quando a gente está disponível para olhar com amorosidade para isso. E aí, dando continuidade ao mapa da psique, a gente entra na virtude, na ação certa. Como é que a gente acessa, né? A ação certa? Ela já está aí, ela já está no raio 9, ela é inata ao raio 9. Mas tem um processo de tomada de consciência das emoções com uma mobilização para agir de um corpo engajado. Eu me autorizo, aí na minha flecha 3, olhar para a minha criança, cuidar do meu coração, me conectar com o meu sentir e voltar com o corpo integrado para o raio 9. E aí sim, poder tomar consciência de que as minhas escolhas e decisões vêm daqui. Aí é outro lugar. Aí é uma outra relação com esse corpo. Da mesma maneira que a ideia santa, o amor e a união, também é um processo de tomada de consciência da sua importância e da dos outros. Eu volto a recuperar o meu valor. E aí eu vou lá na minha flecha 6 e tomo consciência que sim, eu tenho um lugar e que o meu lugar importa. E que além do meu lugar, o lugar dos meus irmãos também. E isso toma uma outra proporção. Voltar para o raio 9, com essa ideia de união e amor engajada no corpo, num corpo engajado e presente, um coração disponível para esse sentir.
Aí vem a conexão desse mental superior e vai. É de outro lugar, né? Volta só um pouquinho, amiga, por favor. Só para eu manter aqui, porque olha só, essa seta mostrando essa troca aqui, o processo que a gente viu continua. Manter o Shen alojado, manter os centros de inteligência harmonizados, manter os 5 movimentos harmonizados. Atenção, eu botei mais 2 meridianos aqui, o vaso governador e o vaso concepção, que são o nosso corte linear aqui. O vaso concepção e o vaso governador começam no nosso primeiro chakra, entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e a bolsa escrotal. Ele começa e faz esse contorno aqui, o corte de frente aqui para o nosso corpo. Um pela frente e outro por trás. O vaso concepção pela frente e o vaso governador por trás. E esses 2 meridianos também compõem, né, o nosso acesso a esse mental superior, a essa conexão com esse nosso divino, com a potência da vida. Né? Atividade física e meditação, dieta balanceada e os olhos. Então, esse processo continua, não tem mágica. Tem continuidade, tem disciplina, tem cuidado, tem perseverança. Né? E aí, na verdade, com isso tudo, o que a gente quer? Qual o objetivo do Eneapuntura? É autonomia. É que a nossa casa, que é o nosso corpo, seja um instrumento de amor. É isso. Que você possa aprender a cuidar da sua casa, do seu templo, sabendo que toda a sua cura, todo o seu processo de autoharmonização está aí. Então, como seria aproveitar, à luz do Eneagrama e da medicina chinesa, desvendar em você os lugares aos quais você pode se fazer bem e harmonizar o seu fluxo de energia. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Trazendo aqui para finalizar, o Eneapuntura ele compõe com a missão da SBE, com instituições, empresas, profissionais e indivíduos para enneagramar o mundo, ou seja, que o seu corpo no mundo seja um templo de amor, seja um lugar, um templo sagrado que possa ser honrado. A vida se faz no nosso corpo, que a gente possa honrar esse templo sagrado. É isso, e eu acho que tem mais um só que eu preciso para eu falar que é algo muito importante para vocês. Que de 22 a 24 de novembro de 2024, em Mairiporã, nós vamos ter o 3º Congresso Brasileiro de Eneagrama, que já é um sucesso, né? Que já está sendo lançado agora, com tudo, né? Para que a gente possa compor esse movimento, né? De eneagramar o mundo, também, né, que vem da SBE. O Congresso é um marco anual importante para que a gente possa trocar, para que a gente possa disseminar conhecimentos, para que a gente possa efetivamente promover um lugar, um espaço de troca e de crescimento mútuo, com muito amor e com muita leveza. Né, e com muita diversão também, porque é sempre muito divertido, né, muito gostoso todas essas trocas. Então, mesmo que você fale, mas eu não sou assim ainda, não conheço tanto o Eneagrama, ótima oportunidade para você conhecer. Mas eu já fiz tal curso e não fiz, não tem problema. A SBE é o lugar de todo mundo. A SBE abraça e acolhe todos que chegam. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo nesse nosso congresso. E, por favor, curtam o nosso... Não só curte, né? Frequenta lá o nosso Instagram da SBE, tem conteúdo à beça. Se você der uma olhada lá na nossa bio, tem um monte de coisa na nossa página, tem muito conteúdo. Né? E tem o YouTube também, que está sendo hoje, está dando uma repaginada, que é muito legal, que tem as aulas, lives, tem vários conteúdos. Então, assim, na perspectiva da disseminação do conhecimento, a SBE está fazendo o seu papel com muito louvor. Tá bom? E aí, agora, eu estou aqui disponível. Se vocês quiserem perguntar, comentar alguma coisa, fiquem super à vontade. Se teve alguma coisa que não ficou clara, tem alguma questão, estou aqui. Oi, Tom, que prazer! Diga, meu amado. Olá, querida, que bom Olá. te ver. Parabéns por essa emanação linda, com muito conteúdo. Primeiro, uma observação que eu faço questão de fazer, que é delicioso ver as entranhas do corpo pelos seus olhos. Você tem uma fala, quando você começa a falar de vesícula e tal, é uma coisa que você fala, uau, que eu quero viver nesse mundo, sabe? Delicioso.
Gratidão por me permitir isso. E a pergunta é relatada a uma coisa que você falou, disponha, de coração. No final, em relação ao objetivo do trabalho, que é esse ganho de autonomia, né, de quem tem contato ao trabalho do N-Acupuntura, gostaria de saber, assim, a sua percepção, o que você pode falar em relação, especificamente, ao ganho de consciência corporal, e dentro disso, especificamente, como eu posso dizer, a capacidade de escutar o corpo das pessoas com quem você trabalha, no sentido de, poxa, nossa, eu comecei a perceber que meu corpo tinha alguma coisa aqui, aí eu me liguei que eu tinha uma questão emocional ou algum outro exemplo, né? Essa capacidade do corpo de perceber esses sinais do corpo e conseguir atuar em cima disso, né? O que você pode falar sobre a tua experiência com isso? Então, te agradeço imensamente, que bom te ver aqui. Muita gratidão por estarmos juntos aqui hoje. E incrível a sua fala, porque é exatamente isso, né? As memórias estão no corpo. E várias vezes eu percebo, trocando com as pessoas que eu atendo, né? Tipo assim, cara, eu estava com uma dor aqui, você começou a mexer, ou eu comecei, porque eu também faço atendimentos online, e a pessoa, aí você pede para mexer, né? Aperta, vai, e aí de repente vem uma lágrima, vem uma memória. E aí, opa, tem conteúdo aí, né? Então tem desse lugar de liberação de memória, de acesso, né? Ao tocar em alguns pontos, as emoções vêm e também começo a perceber as pessoas dizendo assim, pô, eu estou começando a gostar de fazer atividade física, eu estou começando a achar bom, eu estou começando a achar bom dançar. Eu tinha uma raio 1, que era mais durinha, né? E aí ela começou, que tal se começar a dançar? Não, mas eu não tenho jeito, não sei o que. Hoje ela vai para um monte de bailes, ela está dançando soltinho, gente, sensacional isso, né? E aí começa a perceber alguns lugares do corpo que também não se dava conta, outras pessoas, né? Que estava com uma dor e nem mais. Eu atendi uma raio 2 esses dias, que ela estava com uma dor na coluna, que ela começou a se lembrar que ela havia se acostumado com essa dor há 12 anos. Era uma dor crônica. E ela se acostumou com a dor. E conforme a gente foi falando, foi tratando, ela foi recuperando, trazendo de volta o seu poder pessoal, a dor, ela chegou numa sessão toda dura, eu não estou aguentando, e aí foi, solta, 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 vai. E aí, né, cuidando, com todo amor e carinho, ela dormiu aquela noite, depois ela me mandou uma mensagem e falou assim, Verônica, eu me dei conta que eu estava com essa dor há muito tempo. Ela só se deu conta depois, do tanto de tempo que ela tinha aquela dor e que ela havia se acostumado com aquela. Não é assim mesmo, não tem jeito. Né? Então, tem diferentes percepções. A dor que está ali há muito tempo, sendo sentida, mas não olhada, mas sendo sentida. A dor que está ali sem ser sentida fisicamente, e ela pode ser acionada, né? Por uma memória ou por um ponto dolorido no corpo que a pessoa nem estava se dando conta. Então, tem algumas possibilidades aí de liberação desses fluxos energéticos no corpo que solta, né? Que vai... E é processo, né? O milagre é esse, na linha do tempo o processo vai acontecendo e o milagre é esse conjunto de processos, né? Então, respondi a sua pergunta? Com louvor, querida, gratidão. Muito Obrigado. Legal ver com muitas similaridades com a minha experiência também. Muito legal de escutar. Gratidão. Gratidão também, obrigada. Alguém mais? Vero, diga, meu amor. Uma pergunta, querida. É possível fazer esse processo, ou parte dele, online? Sim, sim. Mas como assim, Verônica? Você não coloca agulhas, né? Acupuntura? Sim. A gente pode fazer esse processo com stipper. O stipper é uma pastilha de silício
que ela é vendida. E o que ele faz? O que o silício faz? Ele é uma pastilhinha redondinha, tipo um botãozinho de camisa, que você vai colar em cima do ponto. O que ele faz? Ele absorve aquela energia que está ali armazenada naquele ponto, né? Seja ela em excesso ou, né, com mais ou menos energia ali, ele vai absorver aquela energia que está ali e ele vai devolver, conforme o estímulo que a gente vai dando para sedar ou para estimular, né? Com a mão, vai colocar o stipper ali em cima e vai ficar 5 dias usando esse stipper, porque o silício vai devolver em doses homeopáticas e harmonizadas para o seu corpo. Então, é possível, sim, fazer isso, exatamente isso, Rai. O stipper é isso, é essa bolinha, como se fosse um micro band-aid. E você vai colar na sua pele, né? Se isso não for um incômodo para você, de repente, sair com uma coisa aqui, dependendo da situação, você tira, bota depois, bota quando voltar em casa. A gente tem várias possibilidades de combinação, tá? E também tem para a possibilidade da gente compor em induções, né? Conforme a pessoa já tiver uma relação com o seu corpo e ela identificar onde é que está esse ponto, e aí vai de pessoa para pessoa. A gente vai combinando a forma que mais funciona para o atendimento daquela pessoa, o que fica mais confortável para ela. Mas é possível, sim. É possível. Eu consigo ver a língua à distância, né? Você consegue me mostrar a língua, e a gente vai compor isso, vai poder trocar, e funciona assim. Eu tenho alguns exemplos bastante satisfatórios para compartilhar de atendimento online, inclusive no exterior. Mais alguém? Qual, querida? Obrigada. Obrigada, meu anjo. Mais alguém? Bom, gente, se não tiver mais ninguém, já estamos aí em quase 8h10. Está chegando na hora da gente encerrar. Nós agradecemos muito a presença de cada um de vocês e da nossa mentora Verônica, que contribuiu tão gentilmente com um tema tão importante, unindo duas sabedorias milenares de maneira tão simples, didática e profunda. E essa vai ser a pegada de todas as nossas aulas. Os mentores estão preparando, estão super animados para partilhar, pessoas que já trabalham há muito tempo. Então, Vero, gratidão. E como a Vero... Não, bateu uma palminha. Foi o Tom que bateu. Foi bater uma palminha. Obrigada. E, pessoal, olha, no Instagram da SBE tem lá o nosso congresso. A Vero trouxe muito bem, então quem quiser se inscrever na lista de VIP, já está lá. A temática do nosso congresso esse ano é o Ano da Esperança. No nosso Instagram tem por que esse é o ano que a SBE escolheu esperança como tema. Tem uma live dedicada a isso. Né? Esperança é algo que enche o nosso coração, depois de anos tão densos que vivemos com a pandemia, e agora a gente levanta essa bandeira da esperança. Queridos e queridas, gratidão por enquanto. Essa aula depois vai para o YouTube, todas as aulas vão, mas qual a vantagem de participar aqui ao vivo online? É que a gente pode tirar dúvida, a gente pode esclarecer, a gente pode interagir. Ficaremos felizes se depois entrarem lá no nosso YouTube também. Nosso YouTube está sendo todo repaginado, compartilharem a aula, mas ficaremos muito felizes de ter vocês aqui novamente. Toda segunda-feira... uma novidade, né? Toda segunda-feira, uma segunda-feira é aula e na outra é live no Instagram. Então, a gente vai estar sempre em movimento. Então, até depois do congresso, todas as segundas, exceto 2 de julho, que a gente vai estar de férias, todas elas vai ser uma semana é aula, uma semana é live, e vocês podem acompanhar pela Rede SBE, que é o nosso grande canal. Por hoje é só, um beijo a todos e todas, fiquem com Deus, excelente noite. Muito obrigada a todos e a todas, gratidão por estarmos juntos aqui. Qualquer coisa que quiserem ou precisarem, podem entrar em contato.
e será um prazer poder trocar com vocês. Muito obrigada, Fê, muito obrigada, SBE. Gente, Verônica Machado, é só procurar ela lá Eu posso no botar Instagram aqui, ó. da SBE. É só colocar lá que acha ela. Ela viu que ela atende online. Isso, Colocou aí, Vero? acho que eu Isso, botei. perfeito, gente. Beijos. Beijo, obrigada.